Continuando o assunto sobre afixos, né, prefixos e sufixos, que são morfemas, eles fazem parte da classificação dos morfemas, como eu já mencionei nos vídeos anteriores. Então, radical é um morfema, tem vídeo aqui no canal, prefixos e sufixos também, desinências de gênero, desinências de número, desinências verbais, vogais temáticas nominais, vogais temáticas verbais, vogais e consoantes de ligação, morfemas aditivos, morfemas subtrativos, morfemas alternativos, morfemas reduplicativos, morfema de posição, morfema zero e por aí vai. Então, no vídeo passado eu dei início ao entendimento básico introdutório do que sejam afixos e prefixos. E designam-se afixos os morfemas que se anexam ao radical para mudar-lhe o sentido. Então, de forma bem resumida, é isso. O que é o radical? O radical é o elemento irredutível e comum a uma palavra, a um grupo de palavras de uma mesma família. Por exemplo, ferro, ferreiro, ferradura, ferrugem. Veja que são palavras que fazem parte de uma mesma família. Então, essa palavra, se você reduzi-la, vai perceber que chegará a um mínimo múltiplo comum, vamos dizer assim, uma unidade mínima irredutível, que neste caso é FERR. Então, ferreiro, retiroeiro, ferradura, retiradura, ferramenta, retiroamenta e ferro, retiro-o. Veja que esta é a unidade mínima comum entre elas. Isto é o radical. Raiz é outra coisa. Raiz é quando se estuda a palavra na sua origem, lá no passado. Então, raiz é o passado, enquanto que radical é o presente, é o momento que está acontecendo a palavra. E aí, afixo, então, prefixo e sufixo. E antes disso, o que é morfema? Morfema é toda a unidade mínima com o significado da palavra. Então, nesse caso, por que a gente sabe que FERR é um morfema? Ou melhor, por que ele é um radical? Já expliquei por quê. Mas porque ele é um morfema? Porque ele é uma unidade que se dá o nome de radical e que tem um significado. Ou seja, ele tem o significado de que ele é a família, de que ele é a unidade irredutível das palavras de uma mesma família, como ferreiro, ferraria, ou ferradura, ferreiro ou ferramenta. E aí, o significado em si desse radical, o que ele significa em si, na raiz, aí é outra história. Então, designam-se afixos ou os morfemas que se anexam ao radical para mudar-lhe o sentido. Então, tudo aquilo que se agrega, se junta ao radical, dá-se o nome de afixos, podendo ser prefixo ou sufixo. Os afixos, deixa eu ver onde eu parei no vídeo passado. Os afixos antepostos ao radical denominam-se prefixos, então o que vem antes do radical. Por exemplo, desleal, infeliz, repor, quando pós-postos recebem a designação de sufixos. Por exemplo, crueldade, firmemente. Os prefixos agregam-se normalmente a verbos. Então é mais comum de se observar prefixos anexando-se a verbos, por exemplo, refazer e adjetivos também, inquieto. Lembremos alguns traços de correspondência entre verbos e adjetivos. O particípio passado flexiona-se em gênero e número, comprados, compradas, a semelhança dos adjetivos. Certos verbos são substituíveis por expressões constituídas de verbo de ligação seguido de um adjetivo, envelhecer, ficar velho, hesitar, estar hesitante. São raros os exemplos de prefixo preso a substantivo. Geralmente isso se verifica com deverbais. Desrespeito, retorno são exemplos. Acrescente-se ainda que os verbos formados por prefixação podem vir seguidos de complemento encabeçado por preposição correspondente ao prefixo. Concorrer com, né? E depender de, embeber em. Interessante isso aqui, cara. Acrescente-se ainda que os verbos formados por prefixação podem vir seguidos de complemento encabeçado por preposição correspondente ao prefixo. Sabe que eu nunca tinha reparado nisso? Então, concorrer com, né? Quem concorre com alguma coisa ou com alguém, tá certo? E ele replica o prefixo. Interessante. Depender de, quem depende de algo. E aí, esse prefixo, né? Porque a palavra é pender, depender, o de é um prefixo. Embeber, beber é o verbo e em é o prefixo que acaba também se transformando numa preposição após o verbo. Embeber em, depender de, concorrer com.
Muito interessante, eu não sabia disso. Eu vou deixar então para o próximo vídeo a continuação desse texto, que já está quase sendo finalizado por aqui. E, caso você queira, no vídeo passado eu ainda tratei sobre uma introdução, né, sobre os afixos, prefixos e sufixos. Vou deixar aqui no final, beleza? Tá. O livro básico que eu estou utilizando, Walter Cady, caso você queira dar uma olhada. Super vale a pena. Morfemas do português, Walter Cady.